Livro do profeta Isaías, capítulo número 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ore comigo. Deus eterno, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado por todos os meus irmãos que aqui estão, obrigado por aqueles que estão nos acompanhando também, Senhor, por essa transmissão online. Obrigado, Senhor bendito, porque temos a oportunidade de refletirmos nas verdades tão profundas da tua palavra. Fala conosco, que é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, amém, graças a Deus. Queridos, por favor, pode se assentar, fiquem confortáveis, e você também aí vai me dar licença, né, para me assentar agora, e nós iniciarmos a nossa reflexão desta noite. Temos falado nas semanas anteriores a respeito dos nomes redentores de Cristo, que Isaías traz na sua profecia, no capítulo número 9, versículo 6, que fizemos a leitura. O primeiro nome que nós meditamos, né, é Maravilhoso Conselheiro. O segundo nome, e já também falamos sobre ele, é o Deus Forte. Semana passada falávamos a respeito do Pai da Eternidade, e hoje especificamente estaremos nos debruçando sobre esse nome tão significativo, expressivo e importante, né, para a nossa compreensão, Príncipe da Paz. Eu gostaria de iniciar fazendo uma advertência, se assim podemos dizer, a respeito dos conceitos que muitas vezes nós temos dentro da nossa espiritualidade. Eu já falei em outras oportunidades e quero também chamar a sua atenção nesta oportunidade, que alguns conceitos que nós temos, né, foram cooptados, foram sequestrados, foram tomados pela religião, e muitas vezes nós acabamos assimilando esses conceitos, e a partir desses conceitos nós elaboramos nossos pensamentos e nossa teologia pessoal muitas vezes. Por exemplo, muitas pessoas acham que fé é um instrumento para nós alcançarmos alguma coisa de Deus. A fé é uma expectativa, um desejo, um anseio, uma vontade, mas a palavra de Deus fala que fé é a convicção, é a essência de todas as coisas. A fé, de fato, é aquilo que deve fazer com que nós entendamos a essência de tudo que nós estamos reivindicando de Deus. E a fé não é, de forma alguma, para nós apenas e tão somente, como eu já disse em uma outra oportunidade, não que isso não tenha esse aspecto, creio sim que tem, mas não é o mais protuberante, não é o mais importante. A fé, de fato, é nós termos a convicção do que nós temos já, nós já temos, e como nós vamos entregar, como nós vamos usar, como nós vamos fazer chegar ao seu destino tudo que Deus nos deu aqui nesta vida, porque segundo a Bíblia, a fé é isso. Então, a religião faz você acreditar que a fé é esse instrumento que, na verdade, acaba fazendo Deus como refém da sua palavra, não é? E isso é um equívoco. Outro conceito também equivocado, que a religião também cooptou, que a religião também se apropriou: santificação, santidade. As pessoas pensam que santidade é para se proteger dos outros, mas a Bíblia diz que a santidade é para proteger os outros da gente. Não é para ver Deus
no sentido de que, dependendo, porque senão toda a palavra de Deus, ela acaba sendo, muitas vezes, torcida na sua verdadeira essência, porque Deus não faz nada a partir da minha obra, não é? Deus, a partir da obra que Ele fez, é que começa a trabalhar em mim essa santificação. E não é para eu ver Deus, é para Deus ser visto em mim. Porque a Bíblia diz que eu preciso manifestar, mostrar, demonstrar as virtudes de Deus. Então a santidade é isso, é esse trabalhar de Deus para que as pessoas vejam Deus na minha conduta, em tudo que eu faço. Então, da mesma forma, e é por isso que eu estou aqui chamando a sua atenção, tem outros conceitos, mas eu não tenho tempo para a gente ficar aqui enumerando, que acabam sendo tomados pela religião e a gente começa a ter a nossa compreensão errada. A paz também. A paz é um desses conceitos, é uma dessas palavras, como o amor também, que é mal compreendido. Porque as pessoas pensam que a paz é sossego. Paz é tranquilidade. Paz é você estar assim, numa calmaria. E isso não tem nada a ver com a paz que o príncipe da paz veio nos dar. Não que isso não exista, por favor, não me entenda mal. Não que nós vamos ficar anunciando e dizendo que não, aqui é mar de tormenta sempre, luta, dificuldade, né? Vale de lágrimas. Não. Mas a paz que o Senhor Jesus veio nos trazer não tem a ver com esse tipo de paz que o mundo quer fazer a gente acreditar que é paz. Essa paz, e a Bíblia Sagrada faz uma diferenciação muito forte, faz assim um corte muito preciso. O próprio Jesus faz isso para a gente saber diferenciar. E eu quero que você leia lá em João 14, 27, que lá está escrito muito bem a respeito disso. A palavra de Deus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então veja que Jesus diz claramente que essa paz não é uma paz que depende de fora, não é uma paz que depende das condições externas, é uma paz que você recebe, e o texto sagrado fala, ele está falando nesse texto, a respeito dos versículos anteriores, é só você conferir aí, a respeito do Espírito Santo de Deus que habitaria em mim. Ele está falando de uma transição de um Deus para o Deus em nós. E o Espírito Santo viria para fazer morada em nós, e não apenas estar conosco. E aí, quando você entende isso, você talvez tenha a pergunta, né? O que é essa paz, então, que o Senhor Jesus veio nos trazer, veio nos dar? Se não tem nada a ver com essa paz do mundo, qual é essa paz que a palavra de Deus nos diz e que Ele, o príncipe da paz, é o que veio trazer, veio proporcionar, assim como todos os outros nomes, é em Jesus que nós podemos ter essas
virtudes, essas bênçãos. É em Jesus que nós podemos realmente conseguir todos essas forças, esses elementos que Jesus, em cada um dos seus nomes, acaba por gerar em nós a partir do novo nascimento. Primeira coisa que você precisa entender, que essa é uma paz que é um presente, é uma dádiva. Você não pode comprar isso, você não pode estocar isso, no sentido de que você pode ter lá recursos, e esses recursos produzirem em você uma certa tranquilidade, um certo sossego. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu não estou dizendo que você fazer os seus planejamentos, você ser uma pessoa prudente financeiramente, isso é descartado, mas não é a paz que Jesus veio trazer. A Bíblia diz que a paz que ele veio trazer é a paz que eu vos dou, é algo dado, não é algo comprado, não é algo adquirido, não é algo que você faça a partir dos seus esforços. Assim como tudo na nossa vida com Deus, ela é recebida pela fé, pela graça e pela fé. Isso é muito importante que a gente saiba, porque às vezes a gente pensa que Deus vai nos dar paz se nós tivermos muita prosperidade, se nós não tivermos nenhum tipo de adversidade física, familiar. E a palavra de Deus nos diz claramente que a paz que o Senhor Jesus Cristo veio nos dar não é nenhuma paz que se estabelece fora, é aquela que se estabelece dentro. Essa paz não é fruto de penitência, de autoflagelo, de religiosidade, de sacrifícios, de práticas como meditação transcendental, yoga. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. É a fé em Jesus que produz isso. Se você não entender isso, você vai acabar realmente achando que existe algum descompasso entre o que Jesus disse e o que você está vivenciando. Não é. De fato, de verdade, o descompasso que existe é no conceito que adotamos para algumas coisas na nossa vida e o que a Bíblia diz que é. Às vezes nós estamos insistindo para Deus nos dar aquilo que Ele nunca nos prometeu. Deus nunca prometeu sossego, Ele prometeu segurança. Deus nunca prometeu que você ficaria rico, mas que você teria tudo que você precisa. Deus nunca prometeu, meu irmão, minha irmã, que a sua vida seria um mar de rosas. O próprio texto sagrado nos diz isso com muita propriedade em João 16:33. Olha o que diz a Bíblia, se não ilustra de maneira muito clara essa verdade. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Outras traduções, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é revelador. Então é claro que vocês, eu, todos nós, temos a possibilidade de, como diz esse texto aqui, passar por aflições, passar por dificuldades.
E a paz que o Senhor está dizendo é a paz que eu recebo a partir de uma consciência de origem, de natureza, de propósito. Preste atenção. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É uma questão de origem, que eu preciso entender da onde vem a paz. Essa paz que o Senhor Jesus nos diz, ele tem a origem nele. Tem a origem em Deus. Não tem a sua fundamentação aqui nesta terra. Por isso, a paz que você vai conseguir obter, aquilo que a Bíblia fala lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo número 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz, ela se origina primeiro da certeza da nossa salvação. Convicção, porque lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a paz que nasce com a nossa salvação, a certeza da nossa eternidade em Cristo Jesus. Porque, meu irmão, se você tiver a consciência dessa verdade, não tem nada mais, pensa nisso. Aquilo que era contra nós, aquele que de fato poderia nos fulminar, nos exterminar, contra o qual pecamos como raça, ofendemos aquele que é o eterno, de forma assintosa. Achamos que poderíamos, como raça, eu sempre estou aqui me referindo, poderíamos ter alguma realidade fora dele, poderíamos ter alguma coisa que fosse boa sem que viesse dele. E aí ele nos ama, e ele entrega o seu filho Jesus para morrer e fazer frente à justiça que a sua santidade demanda. E agora Jesus vem e faz isso, e tudo que poderia ser contra nós nesse universo, na existência, tudo, agora foi pacificado. Agora já não tem mais. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se a sua paz não começa aí, meu irmão, em outro lugar ela nunca vai estar iniciando. Se a tua paz não é produzida por essa consciência definitiva, factual, eterna, Deus não tem mais nada contra mim. Tudo foi pago na cruz do Calvário. Agora eu tenho paz com Deus. Deus não está mais irado comigo. A sua ira caiu sobre Jesus. Por isso ele é o príncipe da paz. Porque ele enfrentou toda a ira de Deus, tudo que poderia realmente extirpar, arrancar a minha paz, paz da alma,
paz do meu coração, como diz o texto de Filipenses 4:7, da minha mente, do meu coração, tudo ele assumiu em si. Agora eu tenho absoluta certeza e confiança de que nada mais se interpõe entre você e Deus. Isso é tremendo, isso é a segurança que nós temos. Por isso, Romanos 5:1 é tão importante. Temos paz com Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas sabe o que a gente às vezes quer, irmão? É uma paz, nem é paz, é trégua. Porque o mundo, segundo a Bíblia, não tem paz. É uma paz sempre negociada. Sabe o que as pessoas estão querendo? Essa paz negociada. Não conseguem ampliar a sua fé na sua posição, porque paz de Jesus não é paz de situação, é paz de posição. A sua posição é em Cristo. A Bíblia diz: os que estão em Cristo, nova criatura são. Nenhuma condenação existe para os quê? Os que estão em Cristo. Então é uma questão de posição. Eu estou em Cristo. Essa é a paz. Agora, é interessante que a gente vai, ao ler Isaías 9, versículo 6, e quando você vai fazer uma pesquisa simples, que você pode aí fazer até em sua Bíblia de estudo, se você a tem, ou na internet, você pode fazer. Qual foi o período em que Isaías profetizou e que veio essa promessa e essa profecia? A Bíblia diz que Isaías começa o seu ministério praticamente lá, junto com a morte de Uzias. E o período que ele faz essa profecia é o período do reinado de Acás. Acás foi um rei, como muitos outros, de Judá. Nesse período existia o reino do norte, o reino do sul, o reino de Samaria e o reino de Judá. O reino que chamava-se de Israel, que na verdade tinha sede lá em Samaria, e o reino de Judá. E o período que Acás é rei é o período em que o Isaías recebe essa profecia. E o que era uma das coisas que fizeram com que o Acás fosse um dos reis assim, claro que sua feitiçaria, seu afastamento de Deus, mas ele procurou fazer alianças com as pessoas para tentar assegurar a sua tranquilidade, a sua paz, ao preço da sua fé, ao preço da sua relação com Deus. E às vezes a gente pensa que por concordar com algumas coisas que estão acontecendo, a gente ficar contemporaneizando com um pecado, com erros, a gente vai conseguir alcançar aquela paz que as pessoas acham que é paz, que é apenas uma trégua, uma tranquilidade. Mas eu acho interessante porque o Acás, e eu quero até ler com você, lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 21, que fala a respeito de um momento da vida de Acás. O Acás, ele vai procurar o rei da Síria para tentar se proteger, para fazer uma aliança com ele, para que ele pudesse então estar vencendo os seus inimigos e consequentemente tendo a paz. Mas olha só o que diz em 2 Crônicas, e às vezes é assim que as coisas acontecem, irmãos. Foi nesse período que a profecia foi dada para
para o Isaías. Diz assim: porque Acaz tomou uma porção, veja ali, foi lá, aquilo que era da casa do Senhor. Veja só se isso não é revelador. Ele pegou coisas que eram da casa do Senhor, coisas que eram para ser entregue na casa do Senhor. Veja lá na sua Bíblia, se você pode ler, 2 Crônicas 28, 21. Porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa dele mesmo, do rei, aquilo que era do Senhor, aquilo que era para a casa dele, e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. O cara vai lá, faz uma aliança, entrega parte daquilo que era para ser do Senhor, entrega parte daquilo que era para ser da sua própria casa. Por quê? Porque ele quer ter. Meu irmão, pensa comigo. Quantas pessoas acham que a sua tranquilidade está em ele ficar fazendo aconchavos com pessoas que, na verdade, ele pensa que vai lhe trazer algum tipo de benefício? Foi exatamente isso que aconteceu. Esse é o período da profecia. E olha só o que acontece, né? E dos príncipes, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, em vez de ajudar, ainda foi contra ele. Então, ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Então o cara fica procurando, as pessoas ficam procurando paz, não em Deus, no que pode lhe trazer algum tipo de segurança, de paz. E sabe o que acontece? Esse tipo de paz, irmãos, aquilo, às vezes a pessoa fica negociando com coisas que são de Deus. O tempo que é de Deus, a oferta que é de Deus, o talento que pode ser usado na casa do Senhor. Se utiliza disso para que, de alguma forma, ele queira, ele consiga achar paz para ele. Só que isso não lhe traz paz, na verdade traz mais angústia ainda. Foi o que aconteceu com Acaz. O rei, cujo período recebeu essa profecia, agia exatamente assim. Aí sabe que Deus vem e fala: pois ó, eu vou fazer nascer um menino, e esse menino vai trazer paz de verdade. Ele vai ser o primeiro, é o príncipe da verdadeira paz, que começa em mim, que começa no lugar certo. E muitas vezes a nossa vida, ela é turbulenta, agitada por circunstâncias externas, porque dentro a gente pensa que pode fazer algumas alianças para tentar. A gente, em vez de dar o nosso testemunho e ser testemunha lá no nosso trabalho, ficamos contemporaneizando com os nossos amigos, com as pessoas que, na verdade, podem ser influentes para alguma coisa na sua vida. E nos esquecemos que a verdadeira paz, meu irmão e minha irmã, a gente só consegue tendo aqui dentro do coração, com essa certeza, essa convicção de propósito. Eu estou no propósito de Deus, eu acredito, eu creio de fato que na minha vida todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Eu não vou fazer aliança com ninguém e fugir do propósito que Deus estabeleceu na minha vida para tentar conseguir uma paz, uma segurança que na verdade é efêmera, é fugaz, desaparece na primeira situação conflitante. Eu quero dizer a você, em nome do Senhor Jesus,
que a paz que o príncipe da paz traz não depende do seu dinheiro, não depende do seu patrão, não depende do governo, irmão, não depende ainda da sua família. Vem de Deus, é presente para você, pela fé, essa segurança aqui dentro do coração. Em nome do Senhor Jesus. Entenda esta verdade. E quando a gente consegue alcançar isso, meu querido e minha querida irmã, então nós vamos aprender, como está escrito lá no livro de Efésios 2,14, que a nossa paz é uma pessoa. Lá está escrito, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. É Ele que produz isso no meu coração, não apenas, irmãos, no aspecto eterno da salvação, que já seria extraordinário e motivo de verdadeira paz, mas de que, estando aqui, nos processos que estamos vivenciando, estamos dentro de um propósito eterno, que nada, absolutamente nada, sai do controle de Deus na nossa vida. Por isso, meu querido e minha querida irmã, o texto que antecede Filipenses 4, versículo 7, que a gente já citou aqui, e a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O verso que antecede, o verso 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, em ações de graças. A gente já falou sobre todos esses temas. Quando você consegue lançar, como diz o apóstolo Pedro, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, então você pode ter essa segurança em Deus, essa paz que excede todo entendimento. Por que excede? Porque não é uma paz que você consiga explicar a partir do seu raciocínio, uma paz de convicção. Um dia, um certo rei quis que alguns artistas exemplificassem o que seria a paz. O que seria a paz? Muitos artistas fizeram seus quadros e foram sendo eliminados, mas ficou 2, para que o rei então pudesse decidir qual seria dos 2 quadros o que ele escolheria para ser a representação da paz. Um fez assim um quadro lindíssimo, com árvores muito bonitas, aquele sol brilhando sobre todas as paisagens, flores. Quadro que realmente tinha uma plástica muito bonita. E o outro fez um tempo sem sol, nuvens negras, um rio caudaloso com uma queda d'água, e ali ele, numa fenda de uma rocha, ele colocou ali dentro um pássaro dormindo,
no seu ninho. E quem você acha que ganhou para ser a representação da paz? O último quadro, o do pássaro. Porque paz não é estar sem o tempo maravilhoso, sol brilhando, águas tranquilas, é mesmo com temporal e com rios caudalosos, com queda de água acentuada, e tudo parece desabar, mas você está seguro na rocha. E a Bíblia diz: Jesus é a rocha da nossa salvação. Então, eu sei que nós enfrentamos lutas, dificuldades e não poucas vezes problemas. Mas a paz que o Senhor quer nos dar é essa paz que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós que gostamos e até queremos sossego. Queremos e gostamos de tranquilidade. Ninguém gosta de uma vida perturbada. Mas eu quero te dizer que a paz que o Senhor quer te dar é aquela paz que o salmista disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a paz que eu tenho no meu coração e a paz que você pode ter e nós temos em nosso coração e que você pode ter também. Essa é a paz que o príncipe da paz trouxe para nós e nos deu de presente através do seu Espírito. Quem recebe essa palavra? Vamos orar por isso? Feche os teus olhos então e ore comigo agora. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por todos que aqui estão presentes. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi anunciada e as verdades que contém, Senhor, ela, ó Pai querido, Senhor, como sementes entrar em nosso coração e que produzam, Senhor, todos os frutos que tu deseja para a vida eterna. Abençoa cada um dos meus irmãos, dá essa paz, dá, Senhor bendito, esta segurança que a tua palavra descreve. Em nome de Jesus Cristo, o príncipe da paz, é que eu peço e já te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.